Tem muita coisa que eu sei hoje que 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a investir, eu não sabia e teria sido muito bom se eu soubesse. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Investir na bolsa está cada vez mais fácil, está cada vez mais acessível, cada vez mais pessoas físicas procuram a bolsa e tudo isso tem simplificado aí o processo de investir. As corretoras estão mais amigáveis, você não precisa saber muito para investir. Isso é bom, no geral isso é bom, eu fico muito feliz com isso. O Brasil realmente precisa de mais investidores de pessoa física. A quantidade de pessoas no Brasil que investe em renda variável ainda é muito baixa, né, se comparado com outros países, então isso é um bom sinal, mas isso traz um problema. Porque geralmente as pessoas novas não sabem direito como investir, ou fazem muita besteira, ou vão na onda dos amigos, enfim, de analista, aquela coisa toda, e acabam se dando mal. Então nesse vídeo eu quero trazer para vocês 3 dicas que eu considero essenciais, básicas, para todo mundo que quer entrar no mercado de ações. Você não vai sair desse vídeo sabendo investir, não vai virar um Warren Buffett, mas você vai saber pelo menos o caminho que você tem que ir, o lado que você precisa trilhar, o que você precisa aprender para se tornar um bom investidor de longo prazo. Então vamos lá. A primeira dica que eu vou dar parece muito óbvia e é saber o que está fazendo. O Luiz Barsi, que é um grande investidor e pessoa física do Brasil, ele fala assim, nunca compre uma dica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você tem que comprar uma ação ou comprar um investimento com base no que você acredita, nas suas convicções e na sua pesquisa, no seu estudo. Ah, mas quer dizer que eu tenho que ficar analisando empresa, estudando, aprendendo sobre balanço e tal? Não, só se você quiser investir na bolsa e ter sucesso. Se você quiser ser mais um da manada, não precisa, você pode seguir dicas, seguir analista, seguir casa de research, enfim, o que você quiser inventar aí. O que acontece é que os especialistas frequentemente vão estar errados ou vão estar atrasados. Dificilmente um especialista vai acertar alguma coisa, até porque a gente já sabe disso. Se ele soubesse o momento certo de entrar na bolsa, o momento certo de sair, ele não estava escrevendo artigo para revista, para jornal. Ele estava bilionário em algum lugar onde ficam os bilionários, né, e não na redação de um jornal. Inclusive, olha que interessante, eu vou colocar uma imagem para vocês aqui. Olha que coisa essa primeira capa da época aí, a bolsa lá em cima e a capa. Ganhei 1 milhão na bolsa, né, incentivando as pessoas a ir para a bolsa. A manada faz o quê? Vai para a bolsa. Aí o que aconteceu? Claro, a bolsa despencou. Quando a bolsa chegou lá no fundo, aí a capa da Exame. A bolsa virou mico, quer dizer, a bolsa não é mais um bom negócio, né? Ou a do lado ali, para que servem os analistas? O que a manada faz? Sai da bolsa. Aí depois a bolsa sobe lá em cima de novo, aí a capa da Exame, o brilho da bolsa, o poder de atração da bolsa, quer dizer, a bolsa virou de novo o melhor investimento do mundo. Aí depois, claro, ela despencou de novo, depois que a manada entrou, ela despencou. E aí tem outras capas lá, né? Pânico nas bolsas, a fuga das bolsas. Enfim, essa é a regra. Geralmente as análises vão estar erradas, os analistas vão estar errados ou vão estar atrasados. Se você opera seguindo esse tipo de dica, esse tipo de conselho, você sempre vai operar errado. Ninguém que segue dica, que segue análise de terceiros, fica rico na bolsa. Ninguém, nenhuma pessoa. Eu não conheço nenhuma pessoa, eu acredito que realmente não existe. Se você segue dica, você tá para trás e, obviamente, você não vai conseguir ganhar no longo prazo. Fora que você fica nesse entra e sai aí, né? Opa, agora a bolsa tá boa, vamos entrar. Agora a bolsa tá ruim, vamos sair. Vamos analisar o que significa isso aí, né? Quando é que a bolsa tá boa? Quando a bolsa subiu um monte, aí a bolsa tá boa. Aí o pessoal entra na alta. Quando é que a bolsa tá ruim? Quando a bolsa caiu um monte, aí o pessoal sai na baixa. Quer dizer, é o ciclo eterno da manada, né? Compra na alta, vende na baixa. Compra na alta, vende na baixa. Repete até quebrar. É isso que a manada faz, sempre vai fazer isso aí. Quem segue revista, quem segue notícia, vai fazer isso daí. E até mesmo no campo das empresas específicas, por exemplo, quantas vezes não foi noticiado pela mídia, ou pelos youtubers, ou por qualquer um que fica dando opinião, que o Pix vai acabar com os bancões, por exemplo. Essa foi forte, né? Realmente, a gente vê como é que acabou com os bancões. Eles estão praticamente acabados, o balanço vem piorando muito. Estou sendo irônico, vem cada vez melhor, claro. Ou os banquinhos vão acabar com os bancões, né, os banquinhos digitais, agora acabou o domínio dos bancões. Eu só vejo o lucro dos bancos crescer. Não estou dizendo que vai ser assim para sempre, só estou dizendo que se você segue notícias, você provavelmente vai se dar mal, vai entrar na hora errada, vai sair na hora errada. Então, nunca compre uma dica. Isso pode ficar até um pouquinho pior se a gente olhar a questão das carteiras recomendadas, né? Eu já tenho até um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para vocês e na descrição também. Vocês deem uma olhada lá se acharem interessante. Mas olha que coisa, as carteiras recomendadas geralmente têm um ganho pior do que o Ibovespa, ou igual, às vezes um pouquinho melhor, enfim, não tem nada garantido. Carteira recomendada é outra furada. Se você vai atrás desse tipo de recomendação,
É porque você ainda não sabe investir na bolsa e não tem nenhum problema nisso, a gente precisa aprender, mas você não está pronto ainda para a bolsa. Se você não consegue investir por conta, se você não consegue pensar e dizer, não, essa empresa aqui, eu desejo ser sócio dessa empresa, aconteça o que acontecer. Se você não tem essa condição, é melhor que não invista na bolsa. É melhor ficar na poupança, ficar no CDI, ficar no tesouro, enfim, que você vai perder menos no longo prazo. Que você não vai fazer besteira na renda fixa, né? Bom, algumas pessoas conseguem, né? Mas no geral não vai fazer besteira na renda fixa. E eu vou um pouco mais longe. Mesmo que as recomendações forem boas, forem corretas, e a empresa que você comprar realmente for uma boa empresa para o longo prazo e tal, um dia essa empresa vai cair, a cotação da empresa vai cair. Toda empresa passa por um momento difícil, toda empresa passa por um momento ruim. E cair não é cair 20%, cair é cair 50%, 60%, 70% e ficar lá, sei lá, 5 anos em queda, 5 anos negativo. O que você vai fazer quando acontecer isso aí? Você vai acabar vendendo com prejuízo, porque você não tem certeza que aquele negócio é bom. Isso aí foi uma dica que você viu 7 anos atrás, você nem lembra mais, e aí você comprou porque o cara falou que era boa e tal, e você nem conhece a empresa. Então, se você compra uma dica, você vai ficar pobre. Pode anotar isso daí num papel, que é verdade. Vamos passar para a segunda dica, que também é muito importante, que é a questão de não acompanhar a cotação. Eu estou para soltar um vídeo sobre esse assunto, só sobre esse assunto, mas eu quero já falar algumas coisas para vocês. Quem olha a cotação vai vender no fundo, vai vender no prejuízo. Por quê? Cotação é preço, é uma coisa que depende do mercado irracional, né? O mercado ele não é racional, ele é racional no longo prazo. No longo prazo, a cotação acompanha os fundamentos da empresa. Isso é verdade, não tem nenhuma dúvida disso. Você vê que boas empresas que cresceram nos últimos 10 anos, a cotação delas também cresceu nos últimos 10 anos, não tem nenhuma novidade aí. Agora, no curto prazo não tem isso. Às vezes você vê excelentes empresas com a cotação caindo e às vezes fecha o ano no negativo e você não sabe direito por quê. Mas a questão é, você não precisa olhar isso daí, você tem que olhar o que tem valor. Valor é diferente de preço. Onde é que está o valor de uma ação? O valor está se os balanços são bons, se o negócio que ela atua é um bom negócio, é um negócio que tem futuro, que tem crescimento, se a dívida dela é equilibrada, se a governança dela é boa, se a geração de caixa dela é boa. Então, quer dizer, esqueça o preço e foque no valor. Essa é a receita para ganhar dinheiro no longo prazo na bolsa. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês, olha que interessante esse gráfico da Amazon, de 1999 a 2010. Olha que coisa feiosa, hein? São 10 anos no prejuízo, sendo que a coisa chegou a ficar bem preta aqui lá em 2002, 2001 e tal. A pessoa pode ter pago aí $90 na ação e ter chegado a ela valer aí perto de 10, 15 dólares pelo gráfico aí. Agora vamos abrir um pouco, olhar o big picture. Tudo que você viu na imagem anterior está dentro desse círculo vermelho aí. Será que você aguentou? Se você comprou por dica, imagina nesses 10 anos aqui quantas dicas que não aconteceram para você largar a empresa, para você vender a empresa, quantos analistas não recomendaram venda. Então, se você segue dica, você não vai enriquecer jamais na bolsa. Jamais. Nem dica, nem carteira recomendada, nem nada. Não tem como vencer na bolsa olhando para dica. Esse exemplo da Amazon é fantástico porque depois disso ela deu um lucro absurdamente alto. Mas a pessoa precisava entender o negócio da Amazon, precisava entender o que ela estava fazendo e até, nesse caso que é um pouco mais complicado, por que ela não dava lucro. Porque a Amazon demorou para começar a dar lucro, né? Era uma empresa nova, ela tem um jeito de fazer negócio totalmente diferente, muito agressivo, comprava concorrente, é uma coisa muito... Aliás, se você tem curiosidade, tem um livro que chama A Loja de Tudo, que conta a história de como a Amazon virou o que ela virou hoje. Tá interessantíssimo, recomendo a leitura. Vai abrir a mente de vocês para muitas coisas legais. Mas olha que coisa, o acionista que comprou por dica provavelmente vendeu, provavelmente não aguentou. E claro, hoje deve estar lá chorando, né? Afinal, o cara poderia estar rico, né? Se o cara tivesse colocado, sei lá, 10 mil dólares aqui, ele estaria com mais de 300 mil dólares. E uma terceira dica que eu vou dar para vocês, que eu considero a mais importante, é a questão de não terceirizar seus investimentos. Pensa bem, se terceirizar suas decisões com dica, análise e coisas de outras pessoas já é ruim, já é prejudicial, imagina só você terceirizar totalmente a gestão dos seus ativos. É péssimo. E aqui eu estou me referindo especificamente aos fundos e aos ETFs. Eu sei que ETF está na moda, está difícil falar mal de ETF, mas eles são duas porcarias, duas faces da mesma porcaria. Por quê? Primeira coisa é que você vai pagar taxa. Você vai pagar taxa para uma pessoa fazer uma coisa que você poderia fazer sozinho. Esse é o primeiro ponto. Taxa de fundo e taxa de ETF é juro composto, não é juro simples. É o mesmo tipo de juro que retorna aos seus investimentos. Então, você tem que considerar isso. Não é juro simples, taxa de fundo de investimento e ETF é juro composto. Ele arrebenta com seu retorno de longo prazo.
Além disso, você não consegue ser sócio de um fundo ou sócio de um ETF, porque você nem sabe o que está lá dentro. É uma bagunça, é uma mistura, é um índice, ou são coisas que o gestor seleciona. Não tem como você ser sócio, não tem como você entender o balanço, saber se dá lucro, saber se tem dívida, saber aí os resultados, enfim, não tem como. Vamos supor que você é sócio da Petrobras e você viu uma forte queda nas ações nos últimos tempos, nos últimos meses ou nos últimos anos, sei lá. Mesmo assim, quando você vai à rua, você vê lá a pessoa abastecendo no posto, você vê que aquela empresa está funcionando, que aquela empresa está tendo faturamento, ela é uma coisa viva, né? Ou sei lá, se é sócio da Grendene, aí quando você vai ao shopping, você vê lá os produtos da Grendene sendo vendidos e fala, não, esse negócio aqui está funcionando, pode não estar tão bom na bolsa, mas está funcionando. Eu sou sócio disso aqui, eu tenho participação. Isso faz muita diferença. Parece que não, mas faz muita diferença. O dia que você tem um ETF, um fundo, você não tem nada disso, porque o que você tem lá é uma cesta de coisas que inclusive muda com o tempo, fora o fator manada, né? Que o gestor do fundo, coitado, ele é obrigado a comprar quando está na alta e vender quando está na baixa, porque é isso que as pessoas fazem, elas aplicam no fundo quando a bolsa está em alta e tiram quando está em baixa. Então, além de tudo, ele é vítima do efeito manada, mesmo que ele não quisesse, tá? Mesmo que o gestor não quisesse, é isso que ele vai fazer, investir mais quando está na alta e investir menos quando está na baixa. Então, fora, claro, a questão dos impostos, que não tem isenção, né? As ações você pode vender aí até 20 mil reais por mês, sem pagar imposto e tal. O fundo e o ETF não tem isso. Agora, isso eu nem considero, porque isso não é o pior. O pior mesmo é você não poder ser sócio desse negócio. Isso prejudica demais. Isso é uma coisa que eu gostaria de ter descoberto lá atrás, lá no começo, porque todas as cagadas que eu falo aqui é porque eu já fiz. Então, já investi em ETF, já investi em fundo, já fiquei seguindo carteira recomendada, já fiquei desesperado arrancando o cabelo porque aquela ação estava caindo, ou fiquei empolgado postando em rede social porque a ação estava subindo. Isso é a coisa mais ridícula, né? Você ganha lá 20, 30% numa ação, você quer contar para todo mundo. Isso é coisa de novato, a gente passa por isso, mas é uma empolgação que é ruim, né? Tá ligado a acompanhar a cotação, que nem é isso que te deixa rico, o que te deixa rico são os resultados da empresa. Mas enfim, então como é que eu começo, né? Como é que eu começo a investir e tal? Bom, primeira coisa, tem que começar devagar. Uma carteira demora meses para montar, às vezes até mais. É difícil você estudar ativo por ativo, escolher aquelas empresas que você realmente gosta, que realmente você quer ser sócio pro resto da vida. E é assim que a gente escolhe ativos que a gente quer ter pro resto da vida. E não vou ganhar aqui um dinheirinho e depois sair fora. Isso não existe. Comprar porque tá barato, é isso aí. Vou comprar porque tá barato, quando tiver caro eu vendo, né? Qualquer métrica que te faz entrar numa empresa, seja o PL, seja o preço, seja qualquer coisa, vai te fazer sair também. Comprei quando está barato, então quando está caro eu vou sair. Isso vai acabar com o seu retorno de longo prazo, isso vai acabar com o juro composto. Você vai cortar o juro composto quando ele ainda está no começo. Então, o foco é montar uma carteira muito bem montado, isso vai demorar, você não vai conseguir fazer isso em um mês, em uma semana, se fizer tá errado, porque você não entendeu nada, e o principal foco tem que estar no seu trabalho, na sua renda, porque quanto mais você investir, melhor. Então não adianta fazer também o melhor investimento do mundo se você investe 100 reais por mês. Não vai adiantar nada. Então você tem que focar no seu trabalho, na sua formação, você tem que ganhar mais, né? Isso eu sempre falo aqui, nem vou ficar repetindo muito esse vídeo. E eu queria deixar aqui para vocês uma pergunta, que é qual dica ou qual conselho que fez a diferença na sua vida como investidor até hoje? O que você achou aí mais importante? Aquele conselho, aquela frase que alguém falou que te deu aquele estalo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber também. No mais, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês que explica mais ou menos como você pode analisar uma empresa bem rápido. Claro que é só uma análise superficial, é só um começo, mas eu considero aí uma eliminatória. Se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, quer ver mais, aproveita para se inscrever no canal. A gente volta semana que vem com mais e até lá!